Ué, agora o Zoom Tem. fala? Agora fala. Agora fala. Talvez já tive essa... Estão perguntando se eu quero que grave. Marcel já teve várias vezes essa experiência lá no curso. Foi mal. Então, vamos lá. Atualizaram do nada, né? Boa tarde a todos. Bem-vindos aí a mais um seminário do Grupo de Flutuações Quânticas. É um prazer ter aqui hoje conosco o Lucas Queiroz, lá da Universidade Federal do Pará. Na verdade, ele se graduou na UFPA em 2018. Inclusive, foi premiado com destaque acadêmico e laurea acadêmica. Muito bom. E aí fez mestrado, defendeu mestrado no ano seguinte, em 2019, com o professor Danilo. E atualmente faz doutorado com o Danilo. Ou seja, está em ótimas mãos, que é um grupo espetacular, que a gente tem acompanhado, a gente tem muito interesse aí na pesquisa de vocês. Os interesses do Lucas são em física de Casimir, né? Esse nome física de Casimir é bastante abrangente. Imagino que tem aí Casimir estático dinâmico também, porque o Danilo é um especialista em Casimir dinâmico, e com aplicações em nanotecnologia. Então, esses são os interesses aí do Lucas. E a gente também tem dado algumas informações extras de atividades não acadêmicas, seguindo a sugestão da nossa querida Dani, né? Que falou de, como é que é? Conexões e vínculos empáticos. Então, para a gente estabelecer esses vínculos empáticos, a gente tem feito isso. E eu diria aqui sobre o Lucas que, de atividades físicas, o que ele faz é brincar com o filho, pelo que eu entendi. Mas isso não é pouca coisa, não, porque quem lembra aí, quem tem filho e lembra como é que era acompanhar um filho pequenininho, até atleta, no final do dia tá destruído. Mas, além dessa atividade física de brincar com filhos, o Lucas gosta muito de música e ele é do time do nosso querido Yuri Muniz, heavy metal. Eu lembro uma vez que eu fui falar pro Yuri que eu gostava, quando era jovem, de Jimi Hendrix, The Purple e Led Zeppelin. Ele falou, olha, tudo isso é balada. E aí ele me deu um heavy metal para ouvir, que naquela noite eu não consegui dormir, né? Porque tive pesadelos e tal, terrível. Mas acho que o Lucas é dessa turma aí do heavy metal. E, além disso, ele também gosta de, para os entendidos, eu não sou, mas para os entendidos, The Legend of Zelda. Então, enfim, para quem gosta aí de videogame. Bom, o Lucas vai falar hoje sobre um tema que já foi abordado na semana passada, mas é uma continuação, uma generalização, enfim, que tem a ver com forças dispersivas laterais com superfícies corrugadas, aquela coisa de regime de pico, de vale, regime intermediário, só que ele vai fazer uma aplicação com a molécula de CO2. Bom, Lucas, um prazer tê-lo aqui, por favor, com a palavra. Peço a todos que desliguem suas câmeras e seus microfones para não atrapalhar muito a transmissão. Muito obrigado aí, Farina, pela apresentação. Agradeço também novamente o convite, né, daqui essa oportunidade para a gente apresentar um pouco do nosso trabalho aqui. Infelizmente, eu não consegui fazer funcionar a minha câmera aqui do computador. Então, vai ficar só o meu nome aparecendo aí na tela de vocês. Tranquilo, eu já ia te perguntar isso, se você estava... Pois é. Infelizmente, não consegui. Eu cheguei um pouquinho depois das 3h30, porque eu estava tentando ajeitar ela aqui para ver se funcionava, mas não deu certo. E eu também não sei como coloca a foto aqui no Zoom, então vai acabar ficando só o meu nome aí. Compartilhando aqui a tela. Tem como tirar esse menu daqui de cima? Ou ele não aparece para vocês? Minimizar. Ele não aparece para vocês, não, né? O menu do Zoom aqui em cima. Para a gente está aparecendo um Please move this window away. Aqui. E aí, então, eu realmente não sou acostumado com o Zoom, então só está aparecendo esse quadrado laranja aí para vocês, com essa mensagem. Seria isso? Isso. Sim. Isso. Tá ótimo. Então tudo bem.
Bom, como o Farina já adiantou, né? Basicamente, o tema da minha apresentação aqui vai ser a investigação dos regimes de pico-vale intermediários na interação de Van der Waals de uma molécula de CO2 com superfícies corrugadas. Certo? Vai ser basicamente uma apresentação com uma série de aplicações e tudo mais para a molécula de CO2. Lembrando que o nosso seminário, esse seminário de hoje, é uma continuação do seminário apresentado pelo Edson Nogueira na semana passada. E os temas que vão ser abordados aqui vai ser basicamente, primeiro, uma leve introdução, né, um resumo, mais ou menos, do que foi o seminário do Edson. Eu pretendo passar bem rapidinho desses dois primeiros tópicos, tá? Só para pescar aí algumas coisas que vão ser interessantes para comentar na sessão de aplicações, tá? Do que vai ser realmente discutido hoje. A seguir, discutir um pouco sobre as equações que a gente obteve para um perfil de corrugação geral e para a equação de um perfil de corrugação senoidal, né? E, em seguida, passar para as aplicações, onde a gente vai discutir sobre os resultados que a gente obteve para uma corrugação periódica geral, certo? A gente vai ver como os regimes acontecem em corrugações periódicas gerais, como, por exemplo, ratings retangulares, trapezoidais, triangulares, entre outros, certo? E, da mesma forma, investigar como os regimes acontecem para corrugações não periódicas também, né? E ali a gente vai discutir especificamente um único caso só, que seria o de duas barras retangulares em cima de um substrato, certo? E, no final, comentar aí as considerações finais do trabalho. Essa barra laranja, ela tá piscando para vocês? Ela está me incomodando. Sim, tá. Sim, tá piscando. Caramba. Tenta descompartilhar e compartilhar de novo. Será que Ok. some ela? Não sei. Fica piscando, dizendo para mover a Não, janela. agora sumiu. Agora sumiu. Pera lá, mas eu não fiz nada. Mas agora... Ah, não, voltou. Mas ela mudou de Voltou, lugar. né? E ela Mas ela mudou o mudou de tamanho. Voltou menorzinha. Isso é a barra do Zoom, por acaso? Não faço ideia. Você consegue arrastar para o lado, pelo menos? Não, eu só o que eu consigo arrastar é aquele menu que eu falei que fica na frente. E aí ela... Lucas, tira do full screen. Olha, deu certo. Preferem continuar assim? Eu E aí? prefiro, então. É melhor. Deixa eu ver se... Ó, pronto. Assim tá bacana. É melhor do que aquilo piscando. Bom, então, vamos lá começar, né? Primeiro, o que foi calculado, né, no nosso trabalho? De um modo geral, a interação de Van der Waals entre uma partícula polarizável e uma superfície condutora corrugada aterrada. Certo? O método de cálculo que nós utilizamos, ele tem a vantagem de que ele vai além do método conhecido como Proximity Force Approximation, certo? E tem aqui a sigla chamada PFA. E ele consiste basicamente na combinação de dois métodos. Um método de um artigo de 1995 do PRB, dos autores Clinton, Ash e Sachs, certo? E da fórmula de Eberlein-Zita, que está presente também aí no Physical Review A de 2007. Bom, o Edson já fez uma explicação bem bacana sobre cada um dos métodos, mas relembrando um pouco aqui, o método do Clinton, Ash e Sachs, consiste basicamente na obtenção da função de Green, que descreve a interação entre uma carga e uma superfície corrugada. Aqui a gente tem uma figurinha para ilustrar um pouco isso. A superfície corrugada com um perfil de corrugação qualquer, representado aqui por uma função h de xy. E o que os caras fizeram foi basicamente encontrar a função de Green associada à equação de Poisson, que descreve justamente a interação dessa carga com essa superfície.
E no método deles, existe apenas a restrição de que o valor máximo da corrugação da superfície, né, ou seja, o valor máximo dessa função H, tem que ser muito menor do que a distância vertical da carga até a superfície. Tá? No caso aqui, representado pelo Z'. E o que a gente vai usar aqui da fórmula deles é uma fórmula perturbativa, certo? E a gente vai usar apenas a solução perturbativa de primeira ordem, ou seja, nós vamos usar apenas a primeira ordem de correção na superfície se fosse um plano, ok? E a gente vai usar essa função de Green obtida por eles justamente na fórmula obtida pelo método de Haberlas-Zittel. O método de Haberlas-Zittel nada mais é do que um mapeamento da interação clássica entre uma partícula pontual com dipolo permanente D e uma superfície geral na interação quântica de Van der Waals de uma partícula polarizável com a mesma superfície em questão. Então, em geral, a superfície ela pode ter qualquer geometria. No próprio artigo deles, lá, de Haberlas-Zittel, eles calculam, por exemplo, a interação de uma partícula polarizável com um cilindro. E acredito que no mesmo artigo também, eles calcularam com uma superfície plana, onde ela só é infinita para um lado. Do outro lado, não se tem superfície. E tudo isso usando essa fórmula bem simples, né, dada aqui na equação 2, onde a gente só precisaria obter, digamos assim, essa função GH, que consiste na parte homogênea, né, da função de Green, que nada mais é do que somente a parcela da função de Green que descreve a superfície em si. Então, a princípio, a gente pode pegar que, se a gente tem a solução da função de Green via método de imagens, por exemplo, como foi feito no artigo do Farina, não me recordo agora o ano, lá eles aplicam para vários tipos de superfícies, onde, via método de imagens, eles obtêm as funções de Green, né? E eles apenas excluem o termo de alta energia da carga. E aí, com isso, é utilizada a fórmula de Haberlas-Zittel para obter a interação de uma partícula polarizável com essa superfície. E aí o objetivo é exatamente esse aqui no nosso caso, onde a função de Green que a gente vai colocar aqui é a função de Green obtida via método de Clinton-Sachs, mas apenas levando em consideração a primeira ordem de correção de uma superfície corrugada geral. Tá? Então, no fundo, a função de Green homogênea que a gente vai usar é dada aqui na equação 3. Ok? E, bom, se a gente pega um perfil de corrugação geral, a gente obtém a equação 4. Certo? Substituindo a equação 3 na equação 2 da Cláudia, a gente obtém a equação 4 após algumas manipulações. E essa equação ela é interessante porque, a princípio, a gente pode ter aqui qualquer tipo de superfície corrugada, né? Contanto que o valor máximo do H aqui, né, seja muito menor do que o Z0. Essa seria, a princípio, a única restrição do método. Okay? E essa restrição ela nada mais é do que uma herança, vamos falar dessa forma, do método do Clinton-Sachs. E lá eles também têm essa condição. Uma outra condição que aparece aqui é justamente com relação às dimensões da partícula. Ela tem que ser uma partícula pontual. E vem também como herança, vamos falar assim, da fórmula da própria Cláudia Eberlein e do Robert Zittel. E aqui a gente escreve os valores esperados do momento de dipolo D e DJ em termos da polarizabilidade da partícula. E assim, a gente, tendo a polarizabilidade dinâmica da partícula, a gente consegue encontrar aqui os valores esperados de D e DJ.
Bom, essas funções I e J que aparecem aqui, elas são definidas aqui nas equações de 5 a 10. E quando a gente aplica essa equação, a equação 4, no caso, para uma correlação do tipo senoidal, ou seja, uma função h de x igual a um a cosseno de kx, onde o k aqui, ele é 2π sobre lambda. O lambda aqui nada mais é do que o período de correlação da superfície. A gente obtém a equação 11. E antes de discutir um pouco aqui, de mostrar, melhor dizendo, as definições do que são esse A, B, C, essas coisas, a gente pode focar um pouco aqui na equação 11 e perceber justamente que os mínimos da energia, né, eles vão estar situados justamente quando esse cosseno ele for máximo, por causa do sinal de menos aqui. E se a gente não tivesse, por exemplo, essa função delta presente aqui dentro da função cosseno, os pontos de mínimo aqui do potencial, eles iriam estar situados justamente nos equivalentes aos picos da correlação. Mas se houver configurações da partícula em que essa fase dupla surge, né, isso significa basicamente que os pontos de mínimo da energia eles vão ser deslocados dos picos da correlação. Ou seja, dependendo do valor de delta aqui, a gente pode ter os pontos de mínimo da superfície situados em qualquer lugar, sobre os picos, sobre os vales, sobre pontos entre pico e vales. Ok? E é exatamente esse efeito que a gente vai discutir aqui. E, bom, a principal amplitude aqui na equação 11, essa função A, ela é definida em termos dessas funções B e C. E essas funções B e C dependem aqui de funções que a gente chama aqui de funções R e J, certo? Onde nós vamos dar aqui um foco especial na função RXX. Logo, logo a gente vai ver o comportamento, né, dessas funções. Mas a que vai gerar, digamos assim, os efeitos de intermediários e vales que a gente vai discutir vão ser justamente essa função RXX. Okay? E, bom, a definição dessa função de fase delta é justamente a razão entre essas funções B e a amplitude A e a função C e a amplitude A, no caso da função de delta. Aqui são as definições das funções R e J. Note que a função RXX, o porquê dela gerar esses efeitos interessantes que a gente vai discutir, é justamente o fato de haver um sinal de menos aqui na definição dela. Esse sinal de menos vai fazer justamente com que a função delta, aqui na equação 11, ela sofra modificações que a gente considera não triviais, né, aqui na interação, que vai fazer justamente esses pontos de mínimo da energia ficarem sob vales ou até mesmo além de pontos entre pico e vales. Né? E aqui são o comportamento das funções R e J. O Edson também mostrou isso na apresentação da semana passada. A gente vai focar no comportamento dessas funções R e J em função de lambda sobre Z0. Tá? Apesar de a definição delas aqui, da forma como está dada nas equações 15 e 18, ser aqui o gráfico maior, nós vamos focar no comportamento delas, dado aqui no 7. Certo? A gente pode perceber logo aqui de cara que quando o lambda sobre Z0 tende a infinito, e em geral é o regime PFA, essas funções elas tendem a constante. A função RXX, por exemplo, vai a 8, a RY também, e a RZZ vai a 16. Seria o dobro, no caso. E enquanto que a XZ vai a 0. Isso aqui, basicamente, é o resultado que a gente esperaria, né, via PFA, se os nossos cálculos tivessem sido feitos via PFA.
Além disso, se a gente tende o lambda sobre Z0 a zero, a gente vai ter aqui um decaimento exponencial das funções R e J. Elas decaem a zero exponencialmente aqui. E o que significa basicamente que os efeitos de rugosidade eles vão desaparecendo exponencialmente ao longo da razão lambda sobre Z0 diminuindo. Né? Bom, e do ponto de vista aqui ilustrativo, né, vamos falar assim, os regimes de pico vale intermediários eles estão representados aí nessas figuras. Em primeiro lugar, vale citar aqui, por exemplo, que partículas isotrópicas, né, são sempre atraídas para o pico mais próximo, isso a gente recupera, né, do nosso resultado. E isso já é um resultado que já foi discutido, né, já foi mostrado na literatura, em primeiro lugar aqui, no artigo do professor Bezerra, né, lá da Paraíba, um Physical Review lá de 2000, e também foi reobtido esse mesmo resultado, no caso do Bezerra foi para uma superfície senoidal, como no nosso caso, e no caso desse artigo, que foi um Physical Review Letters de Diego Dalvich, de 2008, eles obtiveram esse resultado novamente, tanto para uma superfície senoidal, quanto para uma superfície que consiste em gratings trapezoidais, né, superfícies de formato trapezoidais. Eles mostram lá também partículas isotrópicas, mais especificamente lá são condensados, né, de Bose-Einstein, de átomos de rubídio. Eles são atraídos justamente para as partes mais altas, né, daquelas superfícies, que seriam os platôs, né, ali dos trapézios. E, bom, no nosso caso aqui, a gente tem partículas anisotrópicas e a gente mostra justamente que elas podem ser atraídas para picos, como no caso aqui dessa figurinha 1, para vales, como no caso aqui da figurinha 2, deixa eu assumir então, a figurinha 2, certo? E os regimes intermediários, que seriam justamente os pontos de mínimo da energia situados entre um pico e um vale. E aí a gente mostra aqui duas situações desses regimes de pico e vale, né? Aqui nessa figurinha 3 e na figurinha 4. E basicamente a diferença entre essas duas figurinhas para o mesmo tipo de regime, no caso intermediário, é que surge essa sutileza aí quando a gente espelha a partícula, por exemplo, no plano XY, que é a diferença entre a figura 3 e 4, e um efeito semelhante iria acontecer se a gente espelhasse ela no plano ZY. A gente ia perceber que os pontos de mínimo, eles iriam estar, por exemplo, do lado direito de um pico, né, caso a partícula esteja nessa configuração. E aí, se a gente espelha ela no plano XY, os pontos de mínimo já vão estar do outro lado. É um efeito interessante que surge justamente dessa simetria aí. E, bom, feito essa breve revisão, né, do seminário feito pelo Edson na semana passada, o que a gente vai fazer é justamente investigar esses regimes de pico, vale, intermediários, na interação com corrugações periódicas, em geral, e corrugações não periódicas. Primeiro, a gente vai considerar que é um perfil de corrugação periódico geral. Para isso, a gente vai escrever, né, o perfil de superfície H de X como sendo um período de corrugação lambda, como sendo descrito aqui pela equação 19, onde esses Kn aqui agora são definidos quase da mesma forma como foi mostrado anteriormente, a diferença é apenas a presença do Cn, certo? Que surge aí quando a gente escreve a função em termos de uma série de Fourier. O A0, o AN e o BN aqui vão ser justamente os coeficientes da série de Fourier que descrevem essa função H. Aqui a gente vai focar só no perfil de superfície que varia na direção X. Mas, a princípio, eu poderia ter
um perfil de rugosidade que oscila nas duas direções, né? Tanto x quanto y. Só o que iria mudar é que a gente iria readaptar aqui a série de Fourier. Tá? Mas, a princípio, os resultados eles vão ser, digamos assim, semelhantes. Os efeitos. Quando a gente pega esse perfil de corrugação 19 e aplica ele na equação 4, que seria aquela equação que eu mostrei logo no começo, para um perfil de rugosidade geral, a gente obtém a equação 20. E essa equação 20 é uma equação muito interessante porque ela tem exatamente o mesmo formato da equação que a gente encontra no perfil de rugosidade senoidal. O que era de se esperar, já que as funções, né, que aparecem aqui, as dependências, melhor dizendo, em x, que aparecem aqui na equação 19, são funções senoidais. Né? E então, isso é um resultado interessante, porque essa equação 20, ela é aplicável para qualquer realmente tipo de função periódica, certo? E esse termo a mais que surge aqui, que está relacionado com esse coeficiente A0 da série de Fourier, ele aparece justamente para corrigir, por exemplo, para corrigir a interação vertical da partícula com a superfície. Ou seja, se eu, por exemplo, defino uma função, então, vamos usar aqui o exemplo da função senoidal. Se eu definir uma função senoidal onde os máximos e mínimos delas não coincidem, por exemplo, com mais e menos 1, mas sim com 0 e 1, por exemplo, seria uma função senoidal deslocada aí, com os mínimos delas deslocados para a origem, né, do zero. Eu iria ter a presença desse termo aqui. E ele iria justamente fazer esse papel de corrigir a força vertical, porque seria como se eu estivesse aproximando mais a superfície da partícula. E aí por isso surge esse termo. Enquanto que esse termo que não está aparecendo aqui por causa dessa barrinha, esse termo de seno, está relacionado aí com o coeficiente de Fourier BN, ele vai justamente descrever, ele vai aparecer quando a superfície ela for descrita por uma função ímpar. Que, por exemplo, se eu tivesse definido um h de x que fosse um seno, ao invés de um cosseno, eu iria ter a contribuição dessa função BN, ao invés desse termo com a n. Então, dentro dessa equação, eu posso tanto redefinir a origem da superfície, quanto deslocar ela verticalmente. E essa equação dá conta de tudo isso. Então, ela é realmente uma equação geral para uma superfície aí de um perfil de correlação periódica. E, bom, essa função A que aparece aqui, delta, elas vão ser definidas exatamente da mesma forma que as que apareceram quando a gente estudou lá o perfil de rugosidade senoidal. A única diferença mesmo é que lá, onde tem 2π sobre lambda, vai aparecer 2π sobre lambda vezes n, onde o n aqui nada mais é do que o índice do somatório. E aí, bom, uma primeira checagem, né, desse resultado é justamente quando a corrugação for senoidal. E aí, para o caso da superfície senoidal, que é o que a gente estudou, o que eu mostrei logo no início, a gente reobtém a equação 11, como era de se esperar. O coeficiente A0, ele é 0, o coeficiente BN ele é 0 também, e o AN, ele é escrito dessa forma, mas que isso, no fundo, é uma delta de Kronecker de 1n, o que significa que só o primeiro termo desse somatório vai contribuir, vai ser diferente de 0. Então, a gente reobtém a equação 11, que foi mostrada mais cedo.
E aí, junto, obviamente, dessa equação 11, vem todos os efeitos que a gente já discutiu, né? Os regimes de pico, vale e intermediário. Para uma partícula isotrópica, por exemplo, não necessariamente a superfície senoidal, vamos analisar aqui do ponto de vista geral mesmo. Para uma partícula isotrópica, o que a gente vai ter? O BN ele vai ser zero, certo? Porque essa função BN, lembrando que ela aqui na definição dela aparece um valor esperado de dx/dz. E no caso de uma partícula isotrópica, o dx/dz ele é zero. Eu não vou ter componentes fora da diagonal principal de um tensor de polarizabilidade para uma partícula isotrópica. Então, eu não vou ter essa contribuição dessa função BN. Só a única função que vai contribuir aqui vai ser essa função CN, né, que vai afetar, melhor dizendo, a fase delta. E essa função CN, ela vai ser definida aqui pela soma das funções RxX, YY e ZZ. E isso aqui é uma coisa que é sempre positiva, é sempre maior do que zero. O que significa que a fase delta, para a partícula isotrópica, a fase delta ela vai ser sempre zero para qualquer valor de n daqui do somatório. Todos os valores de n que eu pegar aqui no somatório, eu não vou ter fase delta. E o que significa, então, a função fase delta ser zero para qualquer valor de n? Significa basicamente que eu vou ter sempre regimes de pico para as partículas isotrópicas. Por mais que eu pegue, por exemplo, aqui, vamos supor, 3 termos aqui desse somatório, n igual a 1, n igual a 2 e n igual a 3. Cada um vai ter uma função cosseno associada a ele. Então, a princípio, o que a gente espera é que a função cosseno, por exemplo, do segundo termo, gere uma fase na função cosseno do primeiro termo. E o que, por exemplo, ia gerar, sei lá, um deslocamento desse ponto de mínimo de cima dos picos para fora dos picos. Seja para um ponto intermediário ou vale, que seja. Mas o que a gente esperaria seria isso. Mas o que acontece não é bem isso, porque o segundo termo, quando a gente pega n igual a 2, n igual a 3, o que a gente vai ter é uma contribuição muito menor do que o primeiro termo. Uma contribuição para a energia mesmo, muito menor do que o primeiro termo. O que significa que essa série ela converge muito rápido. Em geral, é só o primeiro termo que influencia nessa série. É uma coisa até curiosa isso. Os outros termos dessa série de Fourier, eles só vão influenciar quando a gente tiver razões aqui entre o comprimento de onda da corrugação e a distância zero, quando a gente tiver algo da ordem aí de 100, 200. E a razão disso é por causa dessas funções RxX, YY e ZZ. E quando a gente está trabalhando numa região em que essas funções elas já são muito pequenas, o termo de ordem seguinte sempre vai ser muito menor do que o termo anterior. Então é por isso que na maioria das vezes só o primeiro termo daquele somatório já dá conta, digamos assim, do recado. Tá, mas e se a gente tiver uma situação em que o segundo termo vai contribuir? Se a gente pegar, por exemplo, um lambda igual a 200. No caso como esse, se a gente pega um lambda igual a 200, por exemplo, apesar dessas funções elas afetarem, digamos assim, um pouco mais o resultado, elas afetam de modo que não vai tirar o ponto de mínimo da partícula dos picos. Certo? O que vai acontecer é basicamente só um fenômeno o ponto de mínimo ele vai ficar menos acentuado, digamos assim. A superfície ela vai ficar a superfície não, o gráfico da energia vai ficar um pouco mais quadrado. Ele não vai ficar
com uma oscilação bem acentuada, como está aqui, por exemplo. Vai ficar uma coisa meio quadrada. Então, de modo a manter o ponto de mínimo exatamente em cima do pico da corrugação. Então, isso garante que as partículas isotrópicas elas vão sempre ficar em cima dos picos dessas corrugações, certo? Bom, e agora do ponto de vista das partículas anisotrópicas, né, a gente vai discutir justamente o caso da molécula de CO2. A razão disso é justamente pelo crescente desenvolvimento de tecnologias, né, aqui para captura, transporte, armazenamento a longo prazo dessa molécula. E por que tudo isso, né? Captura, transporte e armazenamento dessa molécula? Tudo isso é visando a redução das emissões dessa molécula na atmosfera. Ou seja, purificação de ar. Muitos trabalhos já têm sido feitos visando tecnologia para purificação de ar, se eu não me engano também, purificação até de água, envolvendo essa molécula. E um trabalho muito interessante que envolve propostas, né, desses tipos de tecnologia é o trabalho do Mauro Anteva, que discute sobre o torque de Casimir numa molécula de gás carbônico quando ela está na presença de uma folha de grafeno. A ideia lá é que eles calculam justamente o torque nessa molécula, que devido ao torque, melhor dizendo, nessa molécula, ela tende sempre a ficar numa orientação perpendicular à folha de grafeno. E isso faz com que ela consiga passar, né, por esses buracos aqui da folha de grafeno, né, da rede da folha de grafeno. E isso, do ponto de vista tecnológico, é interessante. Bom, a polarizabilidade da molécula de gás carbônico que a gente vai usar, ela é justamente a polarizabilidade que é dada lá no artigo do Anteza, certo? Que eles nada mais, nada menos utilizaram os mesmos dados também da referência TIA, certo? Da referência desses cidadãos aqui, TIA et al. Então, Physical Review A de 2015, se eu não me engano. 2015, mas esse gráfico é de lá do artigo do Anteza, isso está a referência dele aqui. E esse gráfico mostra, basicamente, a polarizabilidade dinâmica da molécula de gás carbônico nas direções paralelas, né, ao eixo maior da partícula e perpendicular ao eixo menor da partícula. Perpendicular ao eixo maior da partícula, perdão. E a gente consegue perceber que, para qualquer valor aqui de frequência, a polarizabilidade do gás carbônico na direção do eixo maior dela é sempre maior do que do que a polarizabilidade no eixo menor dela, no eixo mais estreito dela. Ou seja, a polarizabilidade nessa direção aqui, por exemplo, é sempre maior do que a polarizabilidade nessa outra direção. Certo? Isso para qualquer frequência. O que garante aí a anisotropia da molécula. Ô, Lucas, posso fazer uma pergunta? Oi. Sim, pode perguntar. Voltando para o gráfico do slide anterior, esse aí, você sabe me dizer se a razão é mais ou menos sempre a mesma para qualquer frequência? A razão do alfa ZZ sobre o alfa XX? Marina, eu não sei te afirmar se essa razão é a mesma, mas uns plots que a gente fez dão fortes indícios de que sim, de que a diferença desse gráfico para o outro é só um fator numérico mesmo. Mas isso eu não sei te afirmar. Esse fator independeria da frequência, você está dizendo, né? Aparentemente. Isso, exatamente. Obrigado. Exatamente. Mas, novamente, isso eu não sei te afirmar. A gente tem apenas indícios, né? Indícios gráficos, né, de que isso acontece. Mas afirmar mesmo, não sei te dar essa informação. Ele bota as expressões analíticas, as expressões desses alfas ZZ e XX no artigo?
Não, no artigo não. No artigo não, não. Não. Tá. As expressões, eu devia ter colocado aqui, mas a gente retirou as expressões que geram essas polarizabilidades, né, da tese de defesa de doutorado desse cidadão aqui, o Tio. Lá ele tem uma expressão que justamente gera, né, esse formato aqui para polarizabilidade. E que é aplicado em muitas moléculas, né? Ele tem uma relação ali com várias moléculas, na qual a relação que gera esses gráficos aqui, ela pode ser usada. E lá também tem uma tabela com vários dados, né, para várias moléculas, tanto anisotrópicas quanto isotrópicas, né? Bom, e é isso. É uma expressão, né, para o cálculo dessa polarizabilidade lá nessa referência. É uma expressão envolvendo osciladores harmônicos. Eu não sei te dar muitos detalhes sobre essa expressão. Eu deveria ter colocado ela aqui nesse slide. Você que gerou esses gráficos pelas fórmulas ou você só pegou pronto esse gráfico? Não, esse gráfico aqui foi retirado do artigo do Anteza. Ah, tá legal. Okay? Obrigado. Ele foi retirado do artigo do Anteza, tá bom? Mas a gente obteve um gráfico exatamente igual a esse por meio de interpolação, né, dos pontos que no artigo do TIM, ele dá lá um gráfico de pontos. Esse artigo esse PRA de 2015 é um gráfico repleto de pontos que mostra justamente a polarizabilidade, no caso deles lá, tanto do gás carbônico quanto de uma molécula de metano também. E aí o que foi feito foi basicamente uma interpolação, né, para poder obter a expressão analítica mesmo desse gráfico aqui. Certo. Obrigado, Lucas. Bom, aí aplicando, né, naquele nosso resultado geral ali para o gradient senoidal, por exemplo, a gente consegue ver esse gráfico. Certo? Aqui a gente tem a linha está mais para um tracejado pequeno, né, isso aqui, mas era para ser um pontilhado, mostrando aqui justamente a energia quando a orientação dessa molécula de gás carbônico é θ igual a 0, ou seja, ela está em pé, vamos falar dessa forma, com relação à superfície senoidal aqui, certo? Em Z0 igual a 35 nanômetros. E aqui a gente consegue perceber que os mínimos da energia estão justamente em cima dos picos da superfície senoidal. Se a gente pegasse aqui mais períodos, né, da população, a gente ia conseguir ver mais pontos de mínimos aqui, todos situados nos picos dessa superfície senoidal. E se a gente muda a orientação da molécula de gás carbônico, por exemplo, para θ igual a sobre 3, o que acontece é basicamente aqui os regimes intermediários, representado aqui por essa linha tracejada, amarela, onde os pontos de mínimo da energia já estão situados em um pico e no vale da correlação. E quando a molécula de gás carbônico está orientada em θ igual a π sobre 2, a gente tem esse gráfico tracejado e pontilhado aqui por essa linha verde, né? Logo aqui abaixo, da superfície senoidal. E aqui a gente consegue ver justamente os pontos de mínimo situados em cima dos vales da correlação. Isso para o perfil de rugosidade senoidal, né, que o gradingzinho representando aqui o tipo de superfície que a gente está mostrando aqui. E vale ressaltar essa linha roxa, né, com o tracejado mais longo, exatamente aqui em cima da origem. Essa linha ela acontece quando θ é π sobre 2, né? Ou seja, a molécula está deitada com relação à superfície senoidal, mais especificamente orientada na direção, né, da rugosidade.
E a distância que ela está da superfície é aproximadamente 27,5 nanômetros. E a gente consegue ver que nessa posição específica, nessa orientação, né, você não tem energia. A energia ela tende a zero aqui, ela é praticamente nula. É como se a molécula não estivesse enxergando a presença da superfície senoidal aí na frente dela. Ou seja, os efeitos de força lateral são nulos. A partícula realmente é como se ela estivesse interagindo com um plano na frente dela. Isso é uma coisa muito interessante. E isso surge justamente por conta daquela troca de sinal da função RxX que a gente comenta lá no começo. Devido àquela troca de sinal da função RxX, vai haver um momento em que a combinação daquelas funções ali se anula. E isso acontece justamente nessa orientação, θ igual a π/2, e, para o caso aqui do gás carbônico, Z0 aproximadamente, 7,5. É uma coisa muito interessante mesmo do nosso resultado. Bom, aqui o grating senoidal ele tem profundidade de 4 nanômetros e o período de 20 nanômetros. A profundidade que a gente chama aqui nada mais é do que a distância entre a parte mais alta e a parte mais baixa. Em geral, os artigos que mostram, né, processos de fabricação desses gratings, eles sempre chamam eles costumam usar justamente essa nomenclatura, né, profundidade do grating. Bom, aqui a gente está aplicando exatamente o nosso resultado geral ali, do U1, para um grating agora retangular. Aqui a ilustração da superfície, né? Um monte de barrinhas retangulares colocadas de modo periódico, aí, né? Onde a distância entre elas é exatamente igual à espessura delas. E a gente consegue perceber exatamente os correspondentes dos regimes de pico, vale e intermediários aqui. Quando o θ é igual a zero, por exemplo, a gente vê justamente o ponto de mínimo da energia situado no meio aqui do grating retangular. Bem no meio aqui. Seria o equivalente ao pico da nossa superfície senoidal, por exemplo. E aí, se a gente começa a reorientar, né, a molécula, por exemplo, para θ igual a π/3, a gente vê o deslocamento desse ponto de mínimo, onde agora ele está entre o 0 e o λ/2 aqui, que seriam os equivalentes aos picos e o vale da nossa corrugação senoidal. Apesar de que aqui fica um pouco complicado, né, a nomenclatura pico e vale, porque o que a gente só tem aqui é um alto e um baixo, né? Mas a ideia aqui é justamente mostrar que haverá momentos em que a molécula vai estar bem no meio do platô aqui, dessa superfície, bem no meio aqui da parte mais alta dela. Outros momentos ela vai estar deslocada desse meio, certo? E, por exemplo, quando ela estiver em θ igual a π/2, ela vai estar, o ponto de mínimo vai estar situado em cima do centro, dessa parte mais baixa da superfície, que seria equivalente aí aos regimes de vale da superfície senoidal. E, novamente, reparem a linha roxa com tracejado longo, que está em cima do zero aqui. Mostrando novamente que mesmo para uma superfície que não é senoidal, né, que os gratings retangulares, eu vou ter um ponto em que a partícula não consegue perceber a presença da rugosidade na frente dela. Ou seja, eu não vou ter aqui força lateral e, consequentemente, a energia aqui, né, não vou ter força lateral devido à presença da rugosidade na superfície. E exatamente os mesmos efeitos vão acontecer, por exemplo, aqui para um grating trapezoidal, né, o formato da superfície, aqui os equivalentes ao regime de pico, os regimes intermediários, os regimes de vale.
Novamente, eu vou ter também um ponto de transição, certo? Ou seja, um ponto onde a partícula não sente a presença da superfície, da corrugação da superfície. E aqui para o rating triangular também. Ok? Vale ressaltar que todos esses efeitos, aqui a gente está discutindo o caso quântico, a interação de Van der Waals. Mas todos esses efeitos eles também vão acontecer, por exemplo, no caso clássico, da interação de um dipolo pontual com essas superfícies que aparecem aqui. Todos esses resultados que a gente está discutindo, eles aparecem eles acontecem também do ponto de vista clássico. Tá? Então, é uma coisa muito interessante essa linha roxa que está aqui, né, seria o ponto de transição, né, como eu chamo agora. Reparem que para todas essas superfícies, eles acontecem para exatamente a mesma orientação, θ sobre 2, e para o mesmo Z0, aproximadamente 27,5. A razão disso é que, foi como eu discuti mais cedo, que o que a gente vai ter contribuindo aí para cada uma dessas superfícies, de todos aqueles termos, os infinitos termos da série de Fourier, para esse caso, só o primeiro termo vai realmente dar uma contribuição relevante para a energia. Então, o que vai mudar de uma superfície para outra aqui vai ser só aquele coeficiente de Fourier AN. Deixa eu voltar aqui na expressão. O que eu estou querendo dizer é que para todas aquelas superfícies, só o primeiro termo dessa série de Fourier vai realmente dar uma contribuição relevante para a energia. Só o primeiro termo. Então, o que elas vão ter de diferente de uma superfície para outra, que vai mudar radicalmente de uma superfície para outra, é esse coeficiente AN. E o que esse coeficiente AN contribui para os regimes, né, é só na magnitude. Então, como a gente pode ver aqui nesses gráficos, o que muda de um para outro é exatamente a magnitude. Repara que o máximo, por exemplo, da energia, aqui no caso senoidal, está um pouco acima de 10, enquanto que aqui, para o gráfico retangular, por exemplo, o gradient retangular, já está acima de 15. No caso trapezoidal, também acima de 15. No caso triangular, por exemplo, está algo aqui um pouquinho acima de 10. Mas os comportamentos como um todo, eles são dados da mesma forma para os mesmos parâmetros. Uma coisa bem interessante isso. Então, para todas essas superfícies, para o caso da molécula de gás carbônico, eu vou ter também aqui essa orientação e esse valor de Z0 mostrados aqui, né, representando justamente a linha com esse tracejado roxo. Ou seja, o ponto em que a partícula não vê a presença da rugosidade na superfície. Bom, uma outra aplicação que a gente pode fazer também, aqui especificamente para a superfície senoidal, mas nada impediria a gente de fazer para as outras superfícies, a fórmula só iria ficar readaptada, digamos assim, é que se a gente tem uma partícula de massa m, por exemplo, fixa em Z0, posta inicialmente em repouso em torno de um mínimo da energia, ela vai oscilar com uma frequência harmônica. E essa frequência é dada aqui na equação 23. Tá? E se a gente observar o comportamento dessa frequência, vamos jogar aqui um valor de A igual a 2 nanômetros, né? Ou seja, a amplitude da rugosidade igual a 2 nanômetros, que nada mais, nada menos consiste na profundidade igual a 4 nanômetros, como a gente está chamando. E o comprimento de onda, aí o período da prorrogação igual a 20 nanômetros, a gente tem gráficos desse tipo para diferentes valores aqui de Z0. Certo? Quando o Z0 aqui é 25 nanômetros, por exemplo, eu tenho esse gráfico pontilhado aqui. Nesse caso, aqui, quando a partícula está situada em π sobre 2, para esse valor de Z0, ela teria um equivalente ao regime de pico. Ela teria um regime de pico. Tá?
E para outros valores aqui de θ, tudinho aqui eu teria regime intermediário. E quando θ for 0 de novo, eu vou estar novamente no regime de pico. Certo? Então, reparem que a frequência ela varia continuamente, sem problema nenhum aqui. Mesma coisa para valores de θ acima de π sobre 2. E ela tem um ponto de mínimo. E comportamentos exatamente equivalentes a esse vão aparecer quando a gente começa a mudar a distância da partícula até a superfície, né, o Z0. Quando o Z0 é 27,5 aproximadamente, que seria justamente o Z0 associado a essa curva roxa que está aqui, tracejada, a gente tem esse ponto de mínimo já vindo para cá para o zero, muito próximo de zero. O que era de se esperar, já que esse é justamente o Z0 em que a partícula não iria enxergar a presença da rugosidade na superfície. Mas a evolução, né, do gráfico antes disso e depois disso é bem semelhante aos outros casos aqui. E se a gente vai aumentando o Z0, a gente começa a entrar acima desse Z0 igual a 27,5, a gente já está numa região em que, quando o θ é π sobre 2, a partícula vai para o regime de Weyl. Por exemplo, Z0 igual a 30, eu vou ter aqui esse gráfico verde, né, e tem exatamente o mesmo comportamento de cima, a diferença é só aqui no ponto de mínimo. Né? E, novamente, Z0 igual a 35, que foi o Z0 usado aqui nos gráficos anteriores, eu vou ter um comportamento equivalente também aos outros aqui. Certo? Ou seja, o comportamento variando o Z0 aqui é equivalente, né, a todos os gráficos aqui são equivalentes, com exceção aqui das magnitudes, obviamente, mas os pontos de mínimo eles vão estar situados em diferentes lugares. Né? E esse outro gráfico ele mostra justamente a evolução desses pontos de mínimo dependendo do Z0. Tá? A gente consegue perceber aqui, por exemplo, abaixo desse valor, esse valor aqui é aproximadamente 27,5, que é onde a força lateral é nula. Abaixo dele, todos esses valores de Z0 aqui vão colocar a partícula no regime de pico. Tá? Os pontos de mínimo no regime de pico. Acima dele, os pontos de mínimo da energia vão estar situados no regime de Weyl. E esse gráfico foi plotado para a partícula justamente orientada na direção π sobre 2, tá? Ou seja, deitada com relação à superfície. E a gente consegue ver esse comportamento para frequência. Reparem que no regime de Weyl existe aqui um ponto ótimo, né? Vamos falar assim. Esse ponto ótimo seria um ponto de maior frequência no regime de Weyl. É o maior valor que esse ponto de mínimo pode ter no regime de Weyl. Eu marquei aqui. Ele equivale ao Z0 em torno de 30,14, a uma frequência de aproximadamente 12,20 kHz. Ou seja, esse estudo da frequência de oscilação ele é interessante porque, do ponto de vista experimental, por exemplo, o cara poderia simplesmente encontrar uma forma, por exemplo, de prender, né, essa molécula de gás carbônico, né, utilizando aquelas armadilhas de moléculas. E ao colocar essa molécula de gás carbônico presa numa armadilha na frente dessa superfície, devido à força lateral, a oscilação dessas armadilhas, que em geral são potenciais harmônicos, né? A frequência de oscilação dessas armadilhas iria ser alterada devido à presença dessa superfície corrugada, devido à existência dessas forças laterais. E aí, essa alteração na frequência de oscilação da armadilha, essa alteração ela depende da frequência de oscilação. E se não houvesse armadilha nenhuma. Esse estudo todo aqui é feito no caso em que não há armadilha, ou seja, a partícula é só posta em torno de um ponto de mínimo desse.
mas a frequência de oscilação da armadilha, dela já presa na armadilha, vai depender justamente dessa frequência de oscilação sem nenhuma armadilha, né? Então, se desse, né, digamos assim, para a gente fixar o zero e verificar o quanto seria essa oscilação em torno de um ponto de mínimo. Então, essa é uma coisa interessante da investigação do comportamento dessa frequência de oscilação. Bom, e agora entrando aqui na aplicação para corrugação não periódica, a gente vai focar aqui só no grating com 2 barras, mas a princípio esse estudo pode ser feito, obviamente, para outros tipos, né, de corrugações periódicas, ou não periódicas, perdão. No caso do grating com 2 barras, o perfil de rugosidade H de X, que a gente considera dado aqui na equação 24, tá? Consiste aqui em 2 barras de espessura D e espaçamento entre elas igual a L. Okay? E aqui a gente mostra o gráfico justamente aplicado à molécula de gás carbônico. E esse gráfico ele é muito interessante, porque o que ele mostra para a gente é que mesmo com duas barrinhas apenas, né, sem considerar as outras infinitas, como no caso periódico, mesmo nesse caso, a molécula de gás carbônico vai tender a procurar, digamos assim, as partes mais altas dessas barras, dessa superfície, em algumas orientações, mas em outras orientações ela vai tender a ficar orientada, vai tender a ficar equilibrada, digamos assim, no centro dessas 2 barrinhas. Como, por exemplo, quando o θ é 0, a molécula de gás carbônico está em pé com relação a essa superfície. Então, os pontos de mínimo da energia vão estar situados aqui um pouco acima, quase no meio, melhor dizendo, dessa barra. Ou seja, ela tende a procurar a parte mais alta dessa barra ou da outra. Tende a procurar o centro, melhor dizendo, dessa barra. Agora, se a gente altera a angulação da molécula de gás carbônico para π/3, por exemplo, a gente percebe que ela tem, digamos assim, uma orientação preferencial, uma direção preferencial, melhor dizendo, uma barra preferencial, né? Ela tende a querer correr para essa barra aqui, né? Para a barra da esquerda, já que há uma inclinação maior aqui da energia na direção dessa barrinha da esquerda do que da direita. Seria o equivalente aos regimes intermediários, né, lá da superfície senoidal. E quando ela está deitada com relação à superfície, a gente percebe que ela tende a ficar equilibrada entre as 2 barras. E isso aqui a gente usou o espaçamento entre as barras 20 nanômetros e a espessura delas em 10 nanômetros. Lucas, posso fazer uma pergunta aqui? Cara, muito interessante isso daí, muito interessante mesmo. Você mexendo no ângulo, você mexe nesse potencial, né, cara? Como se tivesse uma quebra espontânea de simetria, uma transição de fase. Exatamente. Eu queria saber o seguinte: vocês conseguem calcular o ângulo crítico a partir do qual não tem mais máximo local? Porque você tem lá, por exemplo, o que está mais lá embaixo, com ela na horizontal, tem um poço duplo simétrico, né? Então, tem 2 mínimos locais e tem um máximo local, né? Aí, quando você vai mexendo no ângulo, começa a ficar uma coisa meio assimétrica, mas ainda tem algum máximozinho, algum ponto de equilíbrio instável. Mas, a partir de algum valor, não tem mais, né? Esse valor vocês calcularam? Perfeito. A gente tem esse gráfico, Farina. Ele só não está mostrado aqui. Infelizmente, eu vou ficar te devendo essa. Mas tu observaste muito bem. Acontece exatamente esse efeito. Quando a gente vai alterando a angulação da partícula, né? Ou até mesmo mexendo aqui na espessura do bloquinho, ou então no espaçamento entre eles, a gente consegue perceber uma diminuição dessa barriga aqui, desse potencial. Ele vai diminuindo, até que chega um ponto que, dentro dessa região, entre os 2 blocos,
a gente tem uma coisa praticamente constante aqui, né? Igualzinho nesse caso aqui, uma coisa praticamente constante. Ou seja, uma região, né, uma combinação, né, de angulação e distância, e, ao mesmo tempo, as espessura e espaçamento desses bloquinhos, que simplesmente mata a força lateral entre elas duas. É como se ela não enxergasse a força lateral entre os dois blocos. Agora, se a gente se afasta um pouco do lado desses blocos, mesmo nessa configuração em que entre eles eu não tenho força lateral, para o lado deles, né, para a esquerda desse bloco, por exemplo, ou para a direita desse outro bloco aqui, eu vou ter força lateral. Mas a força lateral ela vai tender justamente a puxar eles para dentro dessa região onde não tem força lateral. Entendeu? E muito bem observado isso aí que tu falaste. Existe, sim, esse ponto em que eu não vou ter força lateral entre esses dois blocos, mas vou ter para longe dele. No caso periódico, a diferença do caso periódico é que isso pode se estender por toda a região. Exato, exatamente. Isso, bem lembrado, bem lembrado. Exatamente. Aqui, repara que no caso periódico, eu vou ter essa energia nula aqui se estendendo em todo o perfil de rugosidade. Ou seja, em qualquer lugar que eu colocar a molécula, se ela estiver nessa configuração, ela não vai sentir força lateral. Enquanto que aqui, ela vai sentir força lateral só para fora, né, digamos assim, dessa região entre os dois blocos. E essa força lateral vai tender justamente a puxar ela, a trazê-la de volta para dentro dessa região, vai tentar prender ela aqui dentro. Que é uma coisa muito interessante. E, bom, isso é a partícula anisotrópica, né? Agora, se a gente olha para a partícula isotrópica, o que a gente percebe é exatamente o comportamento que aparece lá nas corrugações periódicas, né? Ou seja, a partícula isotrópica sempre tendendo a buscar as partes mais altas da superfície, né? Mesmo quando a superfície ela é não periódica, né? Apesar de que aqui os dados que foram colocados deixaram essa barriguinha muito, digamos assim, magrinha, mas existem configurações em que isso fica bem mais evidente. Às vezes, até algumas configurações que deixam ela exatamente no centro da... Ô, Lucas, uma pergunta. Nesse caso isotrópico, o ponto ali no zero vai ser sempre, por menor que seja, é sempre um morrinho? Ou seja, ele é sempre um ponto de equilíbrio instável? Sim, exatamente. Exatamente. Como eu disse, tem algumas configurações que esses pontos de mínimo eles ficam mais evidentes aqui no meio, né? E o que significa isso? Significa que esse morrinho, justamente, ele fica um pouco mais acentuado, né? Ou seja, em outras palavras, a partícula isotrópica ela não quer ver as partes mais baixas da superfície. Ela quer sempre correr para as partes mais altas dela. Enquanto que, quando a gente coloca a anisotropia, né, o que a gente mostra é justamente que isso vai depender da orientação da partícula. Em algumas orientações, ela tende a querer ir para as partes mais altas, em outras orientações, não. Em algumas, ela quer ficar no meio, em outras, ela quer ficar só de um lado, e assim por diante. Entendeu? No caso da isotrópica, não. Ela sempre tende a querer correr para as partes mais altas da partícula, da superfície. Entendi. Obrigado. Bom, e era basicamente esses resultados, né, que eu queria mostrar. As considerações finais aqui, né, é que os regimes de Weyl intermediários eles são efeitos que surgem devido à presença da anisotropia da partícula, né, como a gente bem mostrou aqui. As partículas isotrópicas, né, elas sempre tendem a querer correr para as partes mais altas da superfície, né, ou seja, os pontos de mínimo da energia sempre vão estar ali numa região das partes mais altas da superfície, mesmo nos perfis de rugosidade periódico, não periódico.
o que está dito aqui embaixo, né, são sempre atraídas para os picos da superfície, enquanto que as partículas anisotrópicas, isso vai depender da orientação delas, né? Depender da orientação, depender do quão anisotrópica é a partícula e da própria razão, né, entre a distância dela e o comprimento de onda da corrugação. Ou, nesse caso aqui, não periódico, né, depender da razão entre a distância que ela está da superfície e esses parâmetros L e D, ou seja, espaçamento entre as superfícies, entre os bloquinhos e a espessura dele. Isso tudo vai afetar os regimes de vale intermediários aqui para as partículas anisotrópicas. E vale ressaltar que esses efeitos, eles moram, né, justamente além do PFA, ou seja, eles estão além do alcance das previsões do PFA. Em outras palavras, se a gente estivesse usando o PFA para estudar esses efeitos, a gente nunca iria enxergar regimes de vale e intermediários. A gente só iria enxergar regimes de pico, ou seja, mesmo para a partícula anisotrópica, se a gente estivesse usando o PFA, a gente só iria enxergar configurações em que a partícula tendesse a se equilibrar nas partes mais altas da superfície. Então, esses efeitos, eles realmente são efeitos que vão além do PFA. E as perspectivas, né, são exatamente as comentadas pelo Edson na apresentação anterior, levar em consideração os efeitos de retardamento e as propriedades materiais mais realistas, né, da superfície, além da influência da temperatura nos regimes. E, por fim, trabalhar aqui em corrugações em outros tipos de geometrias, né? Seriam aí as geometrias cilíndricas, como já é um trabalho que está em andamento com o Alexandre, e geometrias esféricas, né? Ou seja, fazer um cilindro corrugado e uma esfera corrugada, por exemplo. E seriam essas as maiores perspectivas dos nossos trabalhos, né? E, obviamente, várias outras aí que a gente já tem discutido, né? E a gente está só esperando esse trabalho sair para poder atacar logo. Já tem muita coisa feita, né? Ainda tem muita coisa bacana para investigar aí desses novos efeitos. Bom, e era basicamente isso. Muito obrigado aí novamente pelo convite, né, para dar esse seminário. Está sendo realmente um prazer enorme dar esse seminário aqui para vocês. Mostrar um pouco aí do que a gente tem desenvolvido aí nesses últimos meses. Maravilha, Lucas. Então, vou pedir para que todos abram aí o microfone e câmera, se quiserem. E a gente dê uma salva de palmas aí para... Puxa, muito legal, cara. Eu gostei muito dessa parte mais de aplicações e fiquei com várias coisas aqui na cabeça. Então, bom, eu vou pedir para que as pessoas levantem a mãozinha azul aí no Zoom para as perguntas. Enquanto o pessoal vai se decidindo aí, eu tenho algumas perguntas, posso fazer uma e ir intercalando com perguntas de outras pessoas. Eu não vou perguntar agora sobre poço duplo, estou vendo que o Gabriel está aí, acho que o Gabriel vai querer comentar alguma coisa, porque ele há pouco tempo orientou uma monografia exatamente nisso que está aí, de poço duplo e tal. Mas eu vou fazer a seguinte pergunta inicial. Você analisou um perfil de onda quadrada, um perfil tipo dente de Sé triangular, né? E foi vendo que o comportamento era mais ou menos o mesmo, mas às vezes você tinha uma resposta maior ou menor, né? uma força maior ou menor. E aí eu pergunto o seguinte, tem como você tentar descobrir qual é o perfil da superfície que daria a maior resposta? Porque você mostrou que uma era o dobro da outra, 1,5 vezes e tal, mas tem como tentar descobrir, não sei como, mas qual o perfil que daria, qual a corrugação mais legal para os efeitos serem maiores? Você acha que tem como fazer isso, mesmo que seja numericamente? Olha, Farina, isso é uma boa pergunta. Eu realmente não sei te responder, mas, assim, se fosse para
para pensar numa forma de fazer isso, né, seria pegar aqui a equação 20, por exemplo, tentar arranjar uma configuração aí de superfície de modo que, por exemplo, só o primeiro termo contribua, né, como é o caso aqui dessas superfícies. Aqui só o primeiro termo contribui porque, como eu disse, esses efeitos eles moram numa região que o PFA não atinge, ou seja, a razão lambda sobre Z0 é uma coisa relativamente pequena. O comprimento de onda da corrugação é da ordem, né, de Z0. Então, nessa região, esse somatório aqui, em todos esses exemplos aí, eu acredito que em muitos outros, né, só o primeiro termo vai acabar influenciando, de fato, na magnitude da energia. Porque o termo de ordem seguinte, né, fazendo alguns cálculos numéricos, eu vi que o termo de ordem seguinte, ele contribuía assim, com 5 ordens de grandeza, né, a menos do que o primeiro termo. Isso já com n igual a 2. Ou seja, se o n igual a 1, ele dá, sei lá, eu vou chutar aqui, 10 elevado a menos 10, o outro vai dar aí com 10 elevado a menos 15. Então, é realmente uma correção só aí lá na quinta casa decimal da interação. Entendeu? Não, então você já mais ou menos respondeu. Acho que, quer dizer, inicialmente podia ser uma boa pergunta, mas acho que você não vai conseguir variar quase nada brincando com o perfil. Porque mudar o perfil... Exatamente. Variar o perfil, no fundo, vai ser mudar esse valor do AN aqui. Né? Exatamente. Variar o perfil é você variar os coeficientes de Fourier. Uhum. Porque a base gera qualquer perfil. Você está dizendo que praticamente é o primeiro termo ali que importa. Então, no fundo, o que importa, né, sei lá, é aquele comprimento de onda dominante da corrugação, alguma coisa assim. Isso, seria algo desse tipo mesmo. Seria algo desse tipo. Eu vou passar para o Edson. Estou vendo que o Edson está com a mão levantada. Depois eu volto a perguntar outras coisas aqui. Obrigado, Lucas. Por favor, Edson. Então, boa tarde a todos, né? Primeiramente, parabenizar o Lucas aí pelo seminário, né? Muito interessante. E, na verdade, o comentário que eu queria fazer, não fiz na hora para não atrapalhar a apresentação do Lucas, né? Sobre aquela questão do CO2, né? Tu pode mostrar lá, Lucas, só aqueles gráficos lá? Se a razão ela varia com a frequência, né? Essencialmente foi essa a pergunta. A razão entre os componentes. E assim, acaba que no nosso trabalho tem acaba que dá uma resposta para isso indiretamente, que na verdade ela deve variar, sim, porque o Lucas mostrou a expressão, né, para o tensor de polarizabilidade, né, o DI e DJ, ele, a menos de um fator constante, ele é integral dessas polarizabilidades, né, tipo o dxx é integral do alfa xx e assim vai, né. E bom, se essa razão não variasse, não variasse com a frequência, né, a razão do dxx para o dzz tinha que ser a mesma, né, do alfa xx para o alfa zz. Aí quando a gente calcula no nosso trabalho, a gente vê que não é, na verdade. Então meio que essa é uma demonstração indireta que essa razão deve variar com a frequência, assim. Por exemplo, se a gente pega a polarizabilidade estática, por exemplo, né, a razão entre elas é 2,2 mais ou menos, né? Entre a maior e a menor. Mas a componente desse tensor DIJ, a razão entre a maior e a menor é 1,56. Né? Então, assim, se a razão fosse constante, dependendo da frequência, tinha que dar mesmo, porque ela ia sair da integral, né? Digamos assim. Então, assim, é uma questão que eu achei muito interessante na hora do seminário, eu fiquei pensando, eu lembrei que no trabalho a gente calculava, né, esse tensor e por lá dá para a gente ver que essa razão varia com a frequência, realmente. Mas você acha que não muda a ordem de grandeza, não, né? Fica sempre parecido. Especificamente no caso do CO2 é bem parecido, né? Tipo, sai de 2,2 para 1,56, né? Mas muda, realmente. Após a integração, né? No caso. Entendi. Bom, obrigado, Edson. Quer falar mais? Pode falar, Edson. Desculpa. Não, é o comentário que eu ia fazer.
Obrigado pelo comentário. Então, enquanto o pessoal vai pensando em outras perguntas, eu tenho mais coisa aqui que eu queria comentar. Primeiro, eu queria perguntar o seguinte: nesses cálculos de diferentes prorrogações, bom, se bem que o Fourier, você falou que o primeiro termo é o que importa praticamente, mas quando você faz o cálculo para uma dada prorrogação quadrada ou triangular, você usa diretamente a fórmula do H para o quadrado ou triangular, ou você faz um Fourier e pega poucos termos? Deixa eu primeiro ver se eu entendi, Farinha, a sua pergunta. Talvez eu tenha formulado errado. Se quiser, eu posso formular de novo. Por favor. O teu H, você pode botar lá uma equação de uma reta para ele, ou constante, depois outra Sim. Constante, né? Você não precisa fazer o Fourier dele, você tem a expressão exata dele ali. Sim, e aí eu queria saber se você usava a expressão exata ou se você, para qualquer perfil, mesmo que sejam com funções fáceis, que são retas e tal, você pegava sempre o Fourier para fazer o H. Ah, entendi. Ok. Para esses perfis, como por exemplo aqui, vamos usar como exemplo aí o perfil quadrado, né? O que foi feito é basicamente o seguinte: primeiro, a equação 19 ela é para um perfil de rugosidade geral mesmo, né? E aí, repara que a equação 20 ele depende justamente dos coeficientes de Fourier da representação de H em uma série de Fourier. Ou seja, o que a gente precisa, o primeiro passo é escrever o H em termos de uma série de Fourier, como dado aqui na equação 19, né? E aí a gente encontra os coeficientes. E aí, com os coeficientes, a gente substitui na equação 20. Entendeu? Porque, se por exemplo, eu poderia chamar aqui uma equação, uma função que ela tem o seguinte comportamento: ela é zero em todo o domínio dela, exceto entre -1 e 1, por exemplo. Exceto entre -1 e 1, que ela é igual a 1. Uma função degrau aí. Deixa eu botar a figurinha aqui, fica mais fácil. Eu poderia, por exemplo, pensar numa função que ela é zero em todo o domínio dela, exceto dentro dessa região, onde ela é constante. Tá? E aí, essa função eu poderia pegar a representação de Fourier dela só nesse intervalo entre -λ/2 e λ/2. E aí eu ia obter os coeficientes de Fourier nesse caso. E aí, esses coeficientes de Fourier eu jogo na expressão. Mas, Lucas, nesses casos de constante por partes, não é muito melhor jogar a função H lá na integral? Que ela é constante, zero no outro intervalo, sei lá o quê. Pois é, só que o problema é que se eu pegasse, por exemplo, esse que eu dei o exemplo agora, que é zero em todo lugar, exceto nessa região, o perfil de rugosidade que eu ia estar trabalhando era uma rugosidade de um único morrinho aqui só, entendeu? Só um bloquinho aqui, entendeu? Ou seja, aquela equação que tem lá em cima para um perfil qualquer H, se eu jogasse, vamos supor, uma reta, né? Aí, eu não ia ter, nesse caso, uma coisa corrugada se eu colocasse só uma reta. Porque aí, se eu colocasse H de x igual a x, por exemplo, eu ia ter realmente uma superfície inclinada, né? Eu acho que o que o Valério está falando seriam umas funções contínuas por partes, na verdade, né? Não uma reta só, assim, mas uma função. Você tem um H contínuo por partes. Entendi. Agora que eu entendi, seria, então, tu chamar um H de x, onde ele é zero aqui, mas aqui não é zero, aí depois é zero aqui, aí depois não é zero. Entendi. Sim, eu poderia fazer isso. Sim. Mas você fez Fourier, que aí já faz para qualquer coisa, né? Isso, exatamente. Porque, por exemplo, no caso dessa de Fourier, eu poderia ter pego um perfil de rugosidade, por exemplo, triangular desse, mas que ele subisse, né? Aí ele caía aqui para o zero e vinha reto. Aí depois subia de novo, entendeu? Poderia ser uma coisa desse tipo. E aí os coeficientes de Fourier que eu iria encontrar aqui, né? O AN, A0, AN, seriam justamente os coeficientes de Fourier da série de Fourier de uma função H igual a x, por exemplo.
Vocês chegaram a desenhar, quer dizer, eu já sei a resposta porque você falou que cai rapidamente, mas vocês chegaram a desenhar o potencial feito com um termo na série, ou com 3, ou com 5, para ver que praticamente ele não varia à medida que você... Não, esses gráficos eles foram plotados justamente considerando 50 termos. Não, eu sei, mas eu queria ver um com 50 do lado de um com 1, do lado de um com 5, entendeu? Entendi. Você já falou que muda muito pouco, mas eu ficaria feliz de ver num artigo, sei lá, o gráfico só com o primeiro, depois o gráfico com 3, com 5, no mesmo gráfico, entendeu? É que aí você tem para tetas diferentes, mas é com o mesmo número de termos de Fourier. Eu queria ver com diferentes números de componentes de Fourier. Quer dizer, você já deu a resposta, varia muito pouco, mas, de qualquer maneira, eu acho que seria interessante para um árbitro olhar e falar, caramba, realmente é desprezível botar mais de 3, 5 termos, entendeu? Com certeza. Nesse caso aí, ele é realmente desprezível para a região em que a gente está trabalhando, né? Mas quanto mais a gente mexe, né, vamos falar dessa forma, nessa razão, lambda sobre Z0 de modo a aumentar ela, essas funções, se a gente aumenta a razão lambda sobre Z0, eu vou ter essas contribuições das funções R e J cada vez maiores, né? Cada vez mais longe do zero, digamos assim. Então, se a gente está trabalhando numa região em que lambda sobre Z0 é grande, né, outros termos da série de Fourier certamente vão influenciar, entendeu? Mas, no nosso caso, os regimes eles moram justamente numa região em que essas funções respostas elas já são relativamente pequenas, né? Então, numa região em que o n igual a 2 vai dobrar o argumento dela aqui, e aí dobrar o argumento dela vai fazer com que ela caia muito mais rápido, né? Olhando para esse outro gráfico maior, que fica mais fácil de ver. O termo de ordem 1, ele dá aqui uma contribuição 2π a 0 sobre lambda, por exemplo. Aí, o termo de ordem 2 vai dobrar esse cara. E aí, como elas têm um decaimento exponencial, eu vou ter aqui uma queda muito grande da magnitude dessas funções. Então, se ela já for pequena, eu dobrar o argumento vai fazer ela cair ainda mais, entendeu? Nesse comportamento de decaimento exponencial delas. E aí é por isso que nesses casos em que a gente está investigando, né, onde a razão lambda sobre Z0 aqui está na faixa aí dos seus 0,6, mais ou menos. Se eu bem me lembro, é 0,50 ou 55, uma coisa, eu não sei te dar de cabeça agora esse dado, mas é um valor que, para o termo de ordem seguinte, ele já vai estar aí para 0,25, por exemplo. E aquilo, para aquelas funções R e J, já vai levar a magnitude delas para muito mais embaixo, muito mais próximo do zero. Entendi. Obrigado, Lucas. Mas essa... Perdão. Não, eu ia dizer que essa... Realmente, eu concordo contigo que é bem mais interessante a gente mostrar isso no gráfico do que só falar aqui, né? Eu acho que um gráfico com diferentes termos ali poderia ser interessante. Não sei, foi só uma sugestão. Obrigado aí pelas respostas. O Edson acho que quer fazer outra pergunta ou comentário. Vai lá, Edson. Obrigado, professor. Na verdade, uma pergunta, né, que surgiu agora, apesar de eu estar trabalhando com o Lucas nesse trabalho, né, tem várias coisas que a gente ainda está por discutir, entender melhor, né? Mas uma que surgiu naturalmente é assim, no caso senoidal, isso aí é o que a gente pode ver indiretamente daqueles gráficos da função resposta, né? Se puder botar lá, que eu acho que é o... A gente sabe, então, que se o lambda sobre Z0 for maior do que o E, né, não tem regime de vale, né, por causa de toda essa questão, né? A função está numa região que ela não vai trocar de sinal, né, então qualquer orientação que tu botar a partícula não tem como ter. E tu mostraste diversas geometrias aí, né, a retangular, a triangular. Esse valor crítico, digamos assim, esse lambda sobre Z0, a partir do qual tu não tem regime de vale, que no caso senoidal vale E, né, próximo do número.
Alô? Alô? Edson? Eita, pensei que tinha caído. A gente perdeu. Ele caiu ou... Acho que ele caiu, que eu não estou mais ouvindo ele. Bom, então, enquanto a gente espera ele voltar, se alguém tiver mais perguntas aí... Eu tenho então, um comentário aqui, pergunta, sei lá, que é o seguinte. Há pouco tempo, eu e o Marcos Vinícius orientamos dois alunos, o Caio e o Vicente, que agora foram trabalhar em outra área, e a gente até mexeu um pouquinho, lembrou da molécula de CO2, porque a molécula de CO2, ela, embora não tenha momento de dipolo permanente, ela tem momento de quadrupolo. Então, a gente se fez a seguinte pergunta, que pode ser que seja importante também para vocês, mas a gente chegou a fazer a seguinte pergunta. Será que... a gente sabe que efeitos de quadrupolo, em geral, são menores do que efeitos de dipolo. No entanto, ela tem um quadrupolo permanente. E aí a gente poderia... A gente trabalhou com duas moléculas, não era molécula com superfície. Mas a gente fez a seguinte pergunta. Será que a força... o que seria análogo da força de Van der Waals de orientação, aquela força de Kisson, né? Entre, não dipolos permanentes, porque ela não tem dipolo permanente, mas entre quadrupolos permanentes, será que ela pode vencer a força de dipolo flutuante, ou seja, a força de Van der Waals quântica dispersiva? Isso é uma pergunta interessante. E, para o caso de vocês, ou de qualquer, até do Antetz, ou sei lá quem, você pega uma molécula que tenha quadrupolo permanente, vai ter uma força clássica, porque esse quadrupolo cria um campo e, assim como um dipolo perto de uma placa condutora tem lá a imagem, tem força, um quadrupolo também vai ter uma força clássica. Será que essa força clássica, mesmo sendo quadrupolo, consegue vencer a força de dipolo, que é multipolo mais baixo, mas que é quântica, porque é flutuação? E a gente mostrou que podia, porque a dependência com a distância é bem diferente entre a força entre dois dipolos e entre dois quadrupolos. A entre dois quadrupolos cai muito rapidamente com a distância, porém ela cresce também muito rapidamente quando a distância diminui. Então, existe um regime de distância que essa força clássica entre quadrupolos clássicos supera a força quântica de dipolo flutuante. Então, é mais uma... sei lá, talvez uma sugestão para vocês pensarem também. Enfim, a gente pode conversar sobre isso depois, tá? Então, isso foi mais um comentário aí, enquanto a gente... Eu acho essa sugestão muito interessante. Então, no nosso caso, a gente poderia verificar se esse efeito clássico do quadrupolo ele interfere nos efeitos de Van der Waals que estamos calculando para esses regimes, não é? Danilo, eles... interferias que não interferem. Agora, eles competem. É uma outra força que existe, que pode ser desprezível ou não, dependendo do regime de distâncias, né? E o que esses garotos fizeram na IC deles é que, justo quando a gente ia escrever o trabalho, eles mudaram de área, foram para fazer mestrado em outro lugar. Mas a gente conseguiu, com moléculas de CO2, escolher regime de distâncias que a força clássica entre elas, de quadrupolo, com temperatura, né? Aquele cálculozinho que a gente faz de força de Van der Waals de orientação, peso de Boltzmann, integra no ângulo sólido, a gente fez para os quadrupolos. E dá uma força que cai, não me lembro agora qual a lei de potência, cai muito rápido. E aí a gente botou os valores e perguntou qual é a distância para a qual uma compete com a outra. E deu distância que podia ser razoável, né? No caso aqui, seria interessante analisar não a força entre duas moléculas, mas entre uma molécula e uma parede. Só para ver se a força clássica, devido à molécula ter quadrupolo, pode ou não, ou em que distância ela pode competir com essa outra força. Essa outra está perfeita, calculada maravilhosamente bem. Aliás, eu estou falando até... desculpe, vocês estão falando de força lateral, eu estou até imaginando, primeiro, até uma força com uma placa condutora lisa mesmo, competindo com a força de Van der Waals de flutuação de dipolo, né? Eu acho que isso seria interessante pensar. Ok, mas quando eu me referi à interferência, foi nesse sentido. Danilo, está muito baixinho, não sei o que houve.
Tá, melhorou agora? Pronto. Ficou Tá, perfeito. então, o que eu estava me referindo é que o que eu chamei de interferência foi justamente isso. Se existe uma outra força presente, pode ser que os regimes não fossem descritos exatamente dessa maneira por conta do efeito dos termos de quadrupolo. Entendi. Isso é uma coisa muito interessante, Farina. A gente pode depois sentar e conversar, porque realmente é uma ideia bem interessante. Uma coisa interessante que vale talvez comentar aqui é que nós temos um rascunho mais ou menos feito, que dá para a gente visualizar que para objetos com momentos de quadrupolo, a gente pode visualizar os mesmos efeitos os mesmos regimes de força lateral para objetos com quadrupolo. Da mesma maneira que a gente consegue intuitivamente explicar para o dipolo, dependendo da orientação e da simetria, dá para a gente também visualizar que certas coisas vão acontecer com o momento de quadrupolo, né? Então, é um passo adiante que a gente pode... Mas como os efeitos já são muito menores, a gente ainda não colocou isso em cima da mesa para investigar, né? Mas, bem lembrado, no caso da molécula de gás carbônico, existe aí uma interação que seria clássica que a gente podia olhar realmente, né? Muito interessante, compadre. Tá, vamos conversar depois. O Reinaldo também tem conversado com isso, porque os garotos foram embora e aí a gente ficou com isso meio parado. Bom, eu estou vendo que o Edson conseguiu voltar. Edson, por favor, pode fazer seu comentário, pergunta. Tá, professor, obrigado. Bom, assim, a pergunta que eu queria fazer é que, por exemplo, no caso senoidal, né, a gente sabe que se o lambda sobre Z0 for maior do que E, não tem regime de Weyl, né, por causa dessa condição que a gente discutiu, da função, não vai mudar de sinal, nem nada. Aí, para aquelas outras geometrias, Lucas, tu chegou a ver qual é o ponto, né, dessa razão a partir do qual deixa de ter regime de Weyl, continua sendo número de Euler? Essa pergunta é porque, quando a gente estudou aquele caso lá dos dois morrinhos, né, se a gente fosse fazer o análogo lá, né, do L mais D como sendo o lambda daquele caso, né, já que não tem um lambda realmente, essa razão era menor lá, né, quando tu tinha só dois morrinhos. Digamos assim, se tu passasse de um ponto alguma coisa, eu não lembro exatamente agora, tu já não tinha mais. Aí nesses outros casos tu chegou a investigar isso, tu tem, sabe mais ou menos que valor seria? Esse caso aí, por exemplo, trapezoidal, pode ser então. Bom, primeiro, certamente tem, né, esse ponto, né, de transição nessas outras superfícies, né, porque a prova disso é justamente que existe, né, essa mudança do regime de pico para o regime de Weyl para um θ igual a π sobre 2, por exemplo. Aqui, na verdade, não está mostrado nesse gráfico especificamente, mas se eu mantivesse o θ igual a π sobre 2 aqui, o gás carbônico deitado, né, com relação à superfície, e eu mexesse no Z0, eu ia justamente perceber uma transição, né, dos pontos de mínimo no regime de Weyl, e aí, de repente, isso aqui passar para regime de pico. É equivalente, e isso dá para ver, melhor dizendo, aqui nesse gráfico de frequência. Abaixo desse valor, né, eu tenho sempre aqui frequências de oscilação que estão no regime de pico. E aí, a partir do momento que eu passo desse valor, essas frequências de oscilação já são frequências para regime de Weyl. Como é que eu sei disso, né? Eu só sei disso porque quando eu montei, né, esse gráfico, eu estava sempre observando a razão lambda sobre Z0. E o que eu vi, né, é que a razão lambda, que o Z0 associado a um lambda de 20 nanômetros, o Z0 de transição, melhor dizendo, associado a um lambda de 20 nanômetros, ele dá aqui, em torno de 27,5. E aí, abaixo disso, eu vou estar no regime de pico, acima disso, eu vou estar no regime de Weyl. E certamente vai acontecer para aquelas outras superfícies. Agora, com relação ao valor específico desses pontos de transição, eu cheguei só a pincelar isso. Não cheguei a investigar para o regime, para o caso quântico, mas fiz para o caso clássico.
Só que no caso clássico é um pouco mais complicado a gente falar desse ponto de transição, porque lá no caso clássico surgem umas coisas interessantes, uns efeitos interessantes aqui no formato da energia, que, por exemplo, aqui nessa superfície quadrada, se tu colocas um dipolo orientado na direção X, por exemplo, em algumas distâncias tu começas a perceber uma oscilação da energia em torno desse campo aqui desse morrinho, né? Desse bloco. Tu começas a perceber umas oscilações aqui em torno dele. E essas oscilações, de um modo geral, elas nunca desaparecem, elas só ficam mais acentuadas ou menos acentuadas, dependendo da distância que o dipolo está da superfície. Lucas, deixa eu te interromper, só para garantir que eu estou entendendo bem, mas tu fala essas oscilações é um ponto de mínimo local que aparece aí, né? Acho que eu tenho mostrado esse gráfico numa reunião. Né? Exatamente. Tem esse mínimo global, continua aí, né? E tem os locais lá, né? Exatamente. Tu tens, por exemplo, os mínimos globais aqui, mas dependendo da distância Z0, né, ou do lambda, tu começas a perceber mínimos locais, mínimos e máximos locais aqui em torno dessa região. E aí tu começa a mexer, por exemplo, no Z0. Aí, de repente, isso que era um mínimo global, ele se torna um máximo global. E aí os mínimos globais eles vão passar a ser os vales, por exemplo. O que eu quero dizer... Só assim... Diga lá. Não, só para, antes de tu concluir a fala, só para, digamos assim, não prolongar mais essa pergunta, né? Porque isso aí surgiu daquele comentário do professor Farinha, né? Que ele perguntou se existia um perfil no qual a gente podia maximizar esses efeitos, né? Então, em relação à energia, como tu falou, meio que isso não é tão relevante, porque, no fundo, só o primeiro termo influencia, né? Mas talvez a assinatura do perfil de rugosidade possa estar nesse parâmetro, assim, né? Digamos assim, para um perfil de senoidal, independente da amplitude que eu pegue, esse ponto, essa razão crítica aí, né? Ela é aí, que é uma a gente sabe. Mas para esse perfil pode ser outro, né? Então talvez esse valor crítico pode ser a assinatura do perfil, né? Assim, isso é interessante dele. Só que isso aqui tem um detalhe que esse comportamento que eu falei, ele só vale para o caso clássico, tá? No caso quântico, essas oscilações aqui ao redor, elas desaparecem, justamente porque a contribuição dessas outras funções aqui, R e J, aqui, essas outras funções, R e J, no caso quântico, né, elas sempre vão estar existindo. Mesmo que tu deixe, por exemplo, o gás carbônico orientado na direção X, eu vou ter todas as três funções R e J contribuindo, enquanto que no caso clássico não. No caso clássico, se tu orienta o dipolo na direção X, tu vai ter só a R e XX. Sim. E aí, no caso quântico, essas outras duas funções aqui, elas descompensam, digamos assim, esse efeito. Mas aí, no caso quântico, uma coisa é fato. No caso quântico, tu consegues perceber um ponto de transição onde uma hora é só pico, outra hora é só vale. Isso eu realmente não cheguei a fazer essa conta. Beleza. É isso, obrigado. Um comentário. Quando eu pensei na otimização ali, quer dizer, escolher um perfil que otimizasse, quando eu falo otimizar, é criar um poço que o morrinho seja o mais alto possível. Esse aí está em 15, seria conseguir o máximo. Por que isso? Isso tem a ver com uma coisa que o Paulo Américo falou sobre quando você vai ter efeitos de temperatura. Então, você tem que saber se o teu KT é da ordem dessa altura, porque se as flutuações térmicas forem suficientes para vencer essa barreira aí, você não conseguiu prender, né? Então, realmente, otimizar é uma coisa importante. Tá? Então, por isso que era importante. Mesmo que seja por um fator pequeno, 2 ou 3, talvez vale a pena tentar ver o perfil que melhor prende por conta disso, né? Para você resistir mais às flutuações térmicas. Eu vou fazer
uma última pergunta minha. Quem quiser ainda pode fazer várias perguntas, tá? Eu vou voltar a um ponto lá do dia da defesa, até do Edson também, e que é pedir para o Danilo botar a garotada para trabalhar. Eu tenho uma sugestão, cara, que eu acho que é muito maneira. Pelo menos eu estou curioso com o seguinte. Método das imagens, eu volto àquele papo do método das imagens. O que acontece quando você modifica a superfície? O que acontece com a imagem? Você tem um plano, tem uma imagem. Começa a modificar esse plano, se a imagem vai borrar, não vai borrar, vai mudar de lugar. E aí me ocorreu, ouvindo aqui o seminário hoje, me ocorreu o seguinte: tem um artigo aí que a gente escreveu, que acho que foi citado aí, que a gente usa, porque aquele GH tem a ver com a solução das imagens. Então, a gente faz exemplos em que a gente sabe a solução pelo método das imagens. E um dos exemplos é um exemplo curioso, que é um plano infinito com um hemisfério emborcado. É chamado de chapéu do chefe. Chapéu do chefe, eu lembro disso. Esse caso, cara, é incrível, porque aparentemente é um problema que, se você fosse resolver nem sei se com separação de variáveis, como é que resolve isso, mas por imagem é incrível, porque você pega uma carga e, acredita em mim, você vai botar uma imagem por causa do plano, outra por causa da esfera, mas aí a imagem do plano estraga a esfera, a da esfera estraga o plano. Se falar, vou ter que sair botando um monte de imagem, mas só precisa botar mais uma imagem, porque a imagem da imagem é a mesma imagem. Enfim, você tem 3 imagens. Acredita em mim, tem 3 cargas muito fortes. Se você bota a carga bem no eixo de simetria, essas 3 cargas estão alinhadas, mas são 3 imagens. Acreditem em mim. Então, a minha pergunta, é uma sugestão, uma pergunta, para o Danilo botar a garotada para fazer, é o seguinte: peguem um plano, já que o H de vocês pode ser qualquer um, desde que seja pequeno, a inclinação pode ser grande e tal, façam crescer um hemisfério. E o que acontece com a imagem? Porque esse é um problema que vocês sabem a solução exata. A solução exata do Boss-Hetz são 3 imagens. Então, quando você começa a crescer, o que acontece? Será que aquele G1 de vocês, que é a primeira correção função de Green, já começa a dar uma distribuição de carga com 3 picos? Como é que isso acontece? Eu adoraria que vocês respondessem um dia aí para mim essa pergunta. Danilo, então isso é com você, porque você entendeu, né, que tem uma solução exata. Então, vamos pegar a solução exata para brincar e ver o que acontece com a solução do Clinton, não sei das quantas, né? Quando você vai corrugando, vai crescendo uma bolha esférica. O que acontece com a imagem? Porque eu sei que ela vira 3. E aí? Como é que fica isso? Então, é uma sugestão, mas que eu estou muito curioso. Como é que perturbativamente ela vai virar 3, né? Pois é, como que isso vai acontecer? Ou se esse G1 não vai dar conta dessas 3 imagens? Eu fiquei curioso para saber o que a primeira correção da função de Green vai me dar para as imagens que eu sei quais são, entendeu? Realmente. Isso é uma coisa muito bacana. Nós vamos olhar isso, compadre, te dar uma resposta, ok? Pô, eu adoraria, cara, adoraria. Porque no próximo curso de elétron eu já quero botar, cara, imagem de superfície corrugada, essas coisas todas. Não te preocupa, Farina, que a gente já está trabalhando na sugestão que tu deu para o Edson também no dia da defesa dele, com relação a saber como é que funciona a distribuição, né, de cargas nessa superfície, para tentar responder. Né? Eu tenho essa conjectura que eu já discuti com o Reinaldo, que para você descobrir a imagem num caso genérico, para mim sempre vai ter imagem. Só que ela pode ser uma coisa super complicada. Então, você quer, por exemplo, uma carga na frente de um cilindro, problema que a Eberlein resolveu. Ela resolve o carinha lá para fora. Você pega aquele potencial do lado de fora e você estende analiticamente para dentro do condutor e taca o nabla 2 nele. Multiplica por menos ε0, para mim esse é o vô da imagem. Essa é que é a minha conjectura. Entendeu? Mas, enfim, a gente pode conversar depois. Eu só sugeri esse outro do Boss-Hetz porque esse a gente tem exatamente a solução. E, aparentemente, não deve ser complicado pegar o H de vocês, botar ele como sendo um hemisfério
e fazer, nem que seja numericamente tudo, para ver o que acontece aí. Exatamente. Bom, já falei muito, deixa eu ver se mais gente quer fazer perguntas aí. Gabriel, achei que você fosse falar de poço duplo, cara. Você calculou com o teu aluno tunelamento. Inclusive, no trabalho deles, com ângulo θ, você consegue poços assimétricos. Cara, é um sistema muito interessante, cara. Não preciso mais falar de molécula de amônia, cara. Eu posso falar de partículas assimétricas polarizáveis perto de grades. Daí tem aquela sua pergunta lá, né, a respeito da... quando você não tem o poço exatamente simétrico, né? Você tinha feito uma pergunta, puta, mas agora eu me esqueci. Eu sei que a pergunta era interessante, que a gente ficou discutindo um tempão. Um tempão não, mas enfim. Do cálculo do determinante, se o alto valor se anula também, quando o seu poço é diferente. Poços, né? Isso seria interessante, de fato. Eu vou, inclusive, cara, eu gostei tanto lá da monografia do seu aluno, do Vitor, né? Ele não está aí hoje, né? Mas eu quero convidá-lo para ele repetir a defesa dele aqui no grupo. Legal. Eu dei 2 dias de férias para ele. A gente vai se encontrar amanhã. Aí eu falo. Então, já fala com ele, que eu vou... Pode falar com ele, que eu vou entrar em contato para ele repetir exatamente aquele seminário. Muita gente vai ficar interessado aqui no grupo. Gabriel, uma pergunta aí. Quanto tempo de trabalho para 2 dias de férias? Eu vou implantar isso aqui também. Eu dei 2 dias, porque senão ele esquece das coisas. Eu falei, não, descansa 2 dias, a gente volta. Ótimo, vamos já implementar isso aqui. 2 dias de férias para cada ano de trabalho, Caraca, vocês são muito do mal, gente. Porque senão esquece as coisas, né? Entropia, a coisa vai indo, né? Bom, deixa eu ver se tem mais gente para fazer alguma pergunta. E aí, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta ou comentário, eu pediria para a gente, então, agradecer novamente com palmas. Farina, pergunta não, mas eu queria fazer um comentário em cima de um comentário que tu fizeste que eu achei muito interessante. Por exemplo, nessa imagem aí... Você aqui é rei, cara. E é o último. Nesse gráfico que está sendo mostrado aí, você tem, então, essa linha pontilhada maior, né? O Lucas, pode passar o cursor na linha pontilhada maior, por favor? Aqui? A linha pontilhada maior que é do regime de pico, nessa figura. Essa aqui. Exatamente. O Farina comentou uma coisa muito interessante, né? Que é a questão da quebra espontânea de simetria. Então, se a gente imaginar a nossa partícula presa num certo Z0 com um certo θ e ela oscilando em torno desse ponto de mínimo aí dessa linha pontilhada, e à medida que você vai mudando a angulação dela, você pode, num certo ponto, parar na linha verde, na linha traço ponto verde, que já é o regime oposto, já é o regime de vale. Então, se a partícula está oscilando, presa numa armadilha, no regime de pico, oscilando em torno do pico, à medida que você muda a angulação dela, ou numa outra situação você pode manter o θ fixo e mudar a distância, você pode ter, nesse momento da oscilação, durante o processo de oscilação, ela vai acabar optando por um mínimo num dos pontos, se ela está no regime de pico, não pode voltar lá, compadre, por favor, na figura. Se ela está no regime de pico aí, por exemplo, na linha pontilhada, e ela está oscilando e ela muda a angulação, ela pode, em algum momento, ter que optar por um mínimo no outro ponto. Ou seja, você pode cair num dos vales que estão aí. E ela vai, de fato, vai haver uma quebra de simetria, nesse caso, induzida pela mudança da rotação, e ela vai, então, ter que escolher mínimos nos 2 outros pontos. Naturalmente, ela vai ter que escolher um desses pontos para mínimo, né? Então, ela vai ter que cambar para um lado ou para o outro. E no que ela trocar, provavelmente, ela fica para um desses lados, dependendo da situação, não é? Então, me parece muito interessante essa lembrança da quebra espontânea de simetria, Farina. Eu gostei muito até daqueles outros gráficos, quando vocês fizeram só 2 barreiras, eu acho. Uhum. Ali eu achei genial, cara.
E a coisa do poço ficar assimétrico, cara, eu achei também super interessante, cara. Aí é bem... Dependendo da inclinação, fica assimétrico para um lado ou para o outro. Exato. Cara, isso é... Ou seja, ela começa na linha traço-ponto aí, que é o θ π/2, e se ela estiver oscilando em torno desse ponto, ela mudando a oscilação, ela pode, então, mudar o processo para a linha pontilhado, que é esse θ0, isso. e ela vai ter que optar por um dos mínimos, né? É uma quebra espontânea aí. Exatamente. Quebra espontânea. Exatamente. Muito interessante esse comentário, muito interessante mesmo. Pode estar no título do artigo, cara. Spontaneous Symmetry Breaking in Van der Waals Forces. Pô, pior que seria extraordinário mesmo. Já tem cara, o título é metade da parada, cara. Da publicação é o título, cara. Agora, uma coisa bacana, Farina, é que entender uma coisa bacana daquela tua sugestão, né, de saber como as cargas são distribuídas aqui, por exemplo, entender isso vai ajudar muito a gente a entender essa quebra espontânea de simetria, porque se você imagina, por exemplo, um dipolo deitado aqui, no meio, né, entre os dois morros, você imagina ele deitado, θπ/2, você vai estar nessa situação, né? Ele vai estar equilibrado aqui no meio entre eles dois. E aí tu começas a levantar, né, a inclinar ele com relação, por exemplo, a esse morro. Ou seja, ele fica mais ou menos nessa direção aqui onde eu estou colocando o cursor. Né? Se ele ficar assim, tu vai ter uma carga de uma positiva, por exemplo, mais perto desse morro, e uma carga negativa mais longe desse morro. E aí eu acredito que o fato de tu ter uma carga mais próxima do morro e a outra mais distante desse é que vai fazer com que ela seja atraída, ela queira preferir ir para esse do que para o outro. Né? E aí... Nessa situação aí, alguém podia reclamar que a quebra não é tão de simetria não é tão espontânea assim, porque você está mexendo na angulação da molécula, né? Mas se você deixasse a molécula no mesmo ângulo, por exemplo, θπ/2, e você deixasse ela oscilando, e você variasse apenas na vertical, o Z0, aí você não estava você não estava adotando nenhuma direção preferencial, nenhuma inclinação preferencial, e ainda assim, isso haveria quebra de simetria, certo? Porque depende da distância também, né? Isso, depende da distância. Exatamente. Pô, cara, isso é muito interessante. Se a gente olhar, por exemplo, aqui eu acho que para esse gráfico aqui, esse gráfico ilustra um pouco disso. Né? Se você mantém fixo o θ da partícula igual a π/2, por exemplo, né? Aqui, antes desse ponto, ela tem aqui uma oscilação em torno de um pico. Aí tu começa, por exemplo, a distanciar ela da superfície, e aí ela começa a oscilar mais fracamente. Oscila mais fraquinho, mais fraquinho, mais fraquinho, chega uma hora que ela para de oscilar, e aí depois simplesmente ela volta a oscilar, mas essa oscilação ela já não é mais em torno do pico, ela já vai ser em torno do vale, por exemplo, nesse caso aqui. Ou seja... Por que as frequências em torno de vale são menores? Tem alguma explicação qualitativa? Não sei te dizer, Farina. Não sei te dizer a razão do porquê que... talvez porque você esteja mais... Estou chutando. Talvez você esteja mais distante de quem interage principal. Acho que é isso. Acho que é isso. As distâncias são maiores, né? Embora tenha uma coisa aí que não é monotônica, né? Porque a frequência começa aumentando, né? Com a distância e depois ela cai com a distância. Né? Tem aí uma coisa esquisita do 0 e 1. Mas o interessante é que depois desse ponto aí de mínimo, quando você mudar o regime de pico para vale, aí a partícula vai ter que optar por um dos vales, né? Ela está em torno do pico e aí vai ter que optar por um dos vales, né? Isso aqui é a coisa interessante, compadre, que tu falaste. Eu acho que vocês têm que explorar isso, nem que seja só de jargão mesmo, sabe? Mas, sei lá, pensem nisso, que acho que é muito, muito interessante. Tá certo, muito obrigado, compadre. Bom, galera, mais alguma sugestão, perguntas? E já tem aí dever de casa para caramba, né, Danilo? Para essa garotada. Pode crer. Já tem.
Então, gente, eu vou pedir para a gente agradecer novamente com uma salva de palmas o Lucas, tá? Então, Lucas. Obrigado. Obrigadão, Farina. Obrigado, gente. E aí, acho que pode parar a gravação, né, Larissa?